Olá, muito boa noite. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. E hoje eu e José Maria Trindade recebemos o líder do governo, Ricardo Barros, ele que é do Progressistas do Paraná, nesta semana em que a CPI da pandemia aprovou o relatório do senador Renan Calheiros por 7 votos a 4, ou seja, ficou dentro daquilo que já se esperava. Agora, daqui para frente, é ir para as instâncias jurídicas, aí, políticas, que vão analisar esse relatório, essa peça produzida e que conseguiu maioria na CPI. Maioria essa que, vamos lembrar, já foi construída lá atrás, quando da formação da CPI. Nós vamos discutir aqui hoje esse e muitos outros assuntos. Deputado, muito boa noite. É um prazer enorme receber o senhor aqui. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Bom estar com vocês. Pois é, né, Zé Maria? Essa semana movimentada, né? O governo aí tentando ver se consegue financiar o Auxílio Brasil e tem muito tema aí para se discutir em 6 semanas, que é basicamente o que falta para encerrar o ano legislativo. Pois é, e para a política já é 2022. Tudo agora acontece no Congresso Nacional, todo mundo já pensando em 2022. Filiação do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ao PR, né? Ao PSD, aliás, ao PSD, a tentativa aí, a luta, a disputa de 3 partidos pela filiação do presidente Jair Bolsonaro e grupo político, né? Todo mundo exatamente pensando em 2022. Esse programa será uma conversa muito boa, um político importante aqui de Brasília, líder do governo na Câmara. O deputado Ricardo Barros foi ministro da Saúde, mas antes passou pela Prefeitura de Maringá, foi secretário de Estado e, portanto, já está no 6º mandato de deputado federal, uma larga experiência na política. Deputado, diante dessa experiência na política toda que o senhor tem, municipal aqui, o senhor já viu uma confusão tão grande, uma confusão partidária e uma confusão exatamente de disputa política tão efervescente assim? Olha, já tivemos momentos de muita movimentação, muitas fusões partidárias ou cisões partidárias que já aconteceram, mas é claro que nós temos agora um momento especial, porque o presidente está sem partido, isso provoca muita especulação, né? Outros candidatos, pré-candidatos à presidência, começam a escolher partidos também. A lei mudou, antes era um ano antes da filiação partidária, né? Então nós já teríamos que estar com todo mundo nos seus devidos lugares a esta altura do jogo, e agora passou para 6 meses, então nós vamos ter um adiamento das decisões. Existe uma janela partidária autorizada, os parlamentares que quiserem mudar de partido em março poderão fazê-lo. Ou seja, vai ter ainda mais confusão ainda. Muito movimento. Então, 4 de abril, 3 de abril, na verdade, 6 meses antes da eleição, é o prazo onde as coisas se estabilizam. A gente vai saber quem é quem, qual partido está e se é candidato ou não. Isso é melhor ou pior? Era melhor 1 ano ou 6 meses é um prazo mais adequado na sua avaliação? Como a campanha encurtou muito, que a campanha era 90 dias, agora é 45 dias, é razoável também que os prazos pudessem ser encurtados. Eu acho melhor. Mas foi acrescentada a pré-campanha, né, que começa a existir. Mas vai ficar tudo mais para frente, né? Então, se fosse 1 ano, nós já estaríamos hoje com candidaturas postas, quem é oposição é oposição. Isso interferiria nas votações da Câmara e do Senado por conta do posicionamento desses partidos. Como isso ficou para março, né, abril, então, até lá, ninguém é efetivamente oposição, governo, situação, isso demora um pouco mais a decisão e o ambiente de votação útil também é prorrogado. Portanto, antes a gente, nessa altura do campeonato, já não se produzia mais nada. Acabou o ano, agora só depois da eleição. Nós vamos votando fevereiro e março. E tem projetos importantes no Congresso, na pauta, né? Muitos projetos importantes que serão votados ainda até março, para a gente poder produzir mais para o Brasil. O que o senhor destaca como mais importante, assim, olha, sem isso não dá para passar, tem que aprovar o projeto X, Y, Z. Qual que o senhor destaca? Bom, o primeiro é o orçamento da União. Sem orçamento, as coisas ficam muito instáveis para a condução da política. Ou temos que votar a reforma administrativa. As reformas todas são importantes porque elas
refletem um compromisso com o futuro, né, com o olhar para longe de um Brasil mais leve, mais barato no seu custo da máquina pública, mais eficiente, com meritocracia. Eu faço muito gosto que a reforma administrativa seja votada. E a reforma tributária, dentro do que for possível, é muito difícil, porque os governadores resistem muito, os prefeitos, né, todos têm parte na arrecadação, a gente nunca conseguiu um consenso para votar, mas também é muito importante que a gente avance na questão da simplificação tributária, que o contribuinte se sinta mais confortável para pagar seus impostos. No seu trabalho, deputado, como líder do governo, né, o senhor está tendo dificuldades ou mais facilidades para reunir ali o apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro? A impressão que a gente tem é que o governo dele é diferente. Ele não vai lá pressionar e deixa a coisa mais solta, ou seja, o Congresso desempenhar a sua função. O Congresso tem mais liberdade. Neste mandato do presidente Bolsonaro, os presidentes da Câmara e do Senado têm agendas próprias e cumprem as suas agendas. O presidente também não faz questão, veta muita coisa, né? Então briga menos lá na hora da aprovação, depois veta e vai negociando esses poder, vetos. Né? É uma forma dele conduzir, né? Em vez de ficar, aquela matéria não vai para a pauta, não vota porque não tem voto, vota e depois veta e pronto. Então, é um estilo diferente de se relacionar com o parlamento e também, obviamente, porque ele não é um presidente que tem cota de ministérios para os partidos, que tem pessoas indicadas, né? Ele escolhe pessoas que têm filiação partidária, mas não é uma indicação do partido para o cargo. O senhor mencionou as reformas, mas o que a gente escuta no Congresso é que os deputados não querem votar reforma administrativa, por exemplo. Vários deputados, inclusive da base do governo, que são ali alinhados com o Planalto, como, por exemplo, o deputado Silvio Costa Filho, já avisou que não vai votar favoravelmente a reforma administrativa. É um risco colocar esse tema no plenário, faltando aí um ano para a eleição? Sim, porque tem que ir para o Senado. E o Senado não tem sido muito rápido nas suas decisões. Cabotagem nós mandamos lá faz muito tempo, mais de ano. Né? E licenciamento ambiental, regularização fundiária, imposto de renda. Tem uma coleção de projetos importantes que a Câmara já superou, já mandou para o Senado e que ainda estão lá. Então, esse ambiente mais conturbado do Senado, a gente espera que agora calme com o final da CPI e que a gente possa retomar uma produção legislativa que me parece não será comprometida pela pretensão presidencial de Rodrigo Pacheco. Mas por que está represado lá no Senado? O senhor acha que é intencional? Não, é porque, por algumas razões, várias, né, não está havendo, não se consegue formar a maioria para a aprovação das matérias. O presidente tem uma base forte no Senado, mas há muita relutância dos senadores por questões de negociações internas do próprio Senado e com o governo na aprovação das matérias. É lamentável porque a Câmara foi muito rápida. Eu, desde que assumi a liderança do governo na Câmara, as prioridades todas do governo foram votadas e com facilidade aprovadas e enviadas para o Senado Federal. Como assim negociações internas? O que o senhor colocaria aí como exemplo? E a gente viu também o ministro da Economia essa semana falando lá, no final de semana, ele disse, olha, o presidente do Senado não está colocando as coisas para votar, espero que a pretensão dele de ser candidato não interfira na pauta do Senado. Como é que o senhor vê essa declaração do ministro e quais são os exemplos que o senhor dá de, olha, essas negociações internas? Porque o senhor falando fica assim muito vago. O que os senadores querem? O que Davi Alcolumbre deseja que até hoje não botou a sabatina de André Mendonça para rodar ali na Comissão de Constituição e Justiça? Denise, eu sou deputado, não sou senador, não vou entrar... Mas o senhor conhece muito bem aquela casa. Mas não vou entrar nessa seara. É visível que há um descompasso de articulação e que precisa ser resolvido. Eu aposto muito que, com o fim da CPI, o Senado normalize, né, a sua produção legislativa, aprovando matérias muito importantes que a Câmara já aprovou e mandou para lá. É isso que eu espero. O deputado, ainda não está certo,
Me dizem que é 100% certo de que o presidente vai para o PP, progressistas, e 100% certo que ele não irá, ou seja, uma interrogação. Se ele for para o seu partido, ele vai criar um grande partido político no Congresso, o maior partido, né? Muita gente fala desse União Brasil, mas será o PP. Sim, a decisão do presidente vai fortalecer o partido para o qual ele escolher se filiar. Eu não acredito que ele arrasta ali uns 35 deputados? Eu acho que sim, com certeza. E mais os que o partido já tem né, formam um bloco importante. Partido. Claro que depois tem uma eleição pela frente, tem um desafio, mas que me parece que a participação do presidente Bolsonaro nas próximas eleições, no segundo turno, está assegurada, e ele fará, então, por uma bancada importante de senadores e deputados no partido que ele escolher, já que não há mais coligação, e só o partido do presidente aproveita a legenda, os votos de legenda do número que ele carrega com ele. Você acha que ele será reeleito? Com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. O senhor acha que a CPI da pandemia, que saiu, tem aí o relatório, esse relatório pode atrapalhar o presidente Jair Bolsonaro? E mencionando isso também, o seu nome também está citado lá, o senhor já inclusive anunciou essa semana que está processando o relator Renan Calheiros por denunciação caluniosa. Queria que o senhor explicasse como é que o presidente vai sair desse imbróglio que essa maioria da CPI tenta colocá-lo, e como é que o senhor também vai se sair aí depois desse relatório de Renan Calheiros. O relatório é muito fraco, né? O relatório, como disse o ministro Barroso, é muito político e pouco jurídico, né? É uma narrativa que eles insistiram o tempo todo. Eu estou processando o senador Renan Calheiros por abuso de autoridade, porque na lei de abuso de autoridade, que eu fui relator na Câmara, fala que... E que a lei é dele, né? Ele é o autor, não é? O Requião, que foi eu acho que foi o relator no Senado, foi o Requião, mas não sei o autor. A lei de abuso de autoridade, ela diz que denunciar alguém sabidamente inocente é abuso de autoridade. Como ele investigou aquela citação do meu caso Covaxin, ouviu todos os funcionários do Ministério envolvidos, as pessoas envolvidas, as empresas envolvidas, e todos negaram peremptoriamente a minha participação, quebrou meu sigilo das minhas empresas, da outra empresa, não achou nada, ele não tem fundamento para me denunciar. Por isso é que eu estou processando por denunciação caluniosa e abuso de autoridade. O presidente Bolsonaro, na mesma toada, as acusações contra ele não têm nenhuma fundamentação jurídica, são narrativas políticas repetidas intensamente, mas que agora, com o final da CPI, não terão muita importância e relevância. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recebe esse relatório, mais todos os votos em separado, mais todos os adendos, né? Então tem opinião para todos os gostos dentro do relatório, que vai ao Ministério Público, que não vai só o relatório aprovado, vai tudo, né? E ele vai repartir aquilo para as investigações que já existem, que já existe da Covaxin, já existe da Precisa, tudo isso já estava sendo investigado. Então, ele vai entregar para as forças-tarefas que já estão operando nisso. Não vejo que ele vá promover algum novo indiciamento ou aceitar o indiciamento do presidente para qualquer uma dessas acusações do relatório, não tem fundamento. Na verdade, ele não pode nem abrir inquérito, nem indiciar ninguém. Isso é um monopólio do Ministério Público, né? Mas faz um estrago danado na imagem, né? É porque também haviam veículos de comunicação fazendo campanha contra o presidente. Mas isso faz parte do contexto, são opções, são escolhas. O presidente fez essa escolha também de relacionamento com a imprensa, e os senadores que formaram maioria na comissão serão candidatos nos seus estados contra o candidato do Bolsonaro, então aproveitaram para fazer uma pré-campanha já contra o presidente, mas estamos a um ano da eleição e muita coisa vai acontecer daqui até lá, em especial a normalidade. Vamos ter Natal, vamos ter Carnaval, vamos ter praia e vamos ter futebol. Então o humor das pessoas vai melhorar muito, as oportunidades de fazer um dinheirinho, né, vendendo coco na praia, vai melhorar também. E se Deus quiser, o fim desta pandemia cruel, né?
Olha, nós estamos aqui no Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília, falando com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Ele é do Progressistas do Paraná. Nós vamos agora um intervalo de 2 minutos e estaremos de volta.